Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino, eu sou Arlan, e hoje iremos falar sobre a obsessão tradicionalista na maçonaria, em especial investigando os casos do Cardeal Rampolla, do arcebispo Bonini e de São João XXIII, Papa. O artigo que nós escrevemos para este vídeo vai estar no nosso blog, então quem quiser pode passar lá no link na descrição, no comentário fixado. Não é nem um pouco difícil encontrar por aí algum tradicionalista viciado em acusar os clérigos que bem desejar ter como maçons. Este artigo busca desmistificar algumas dessas calúnias, em especial as pessoas que já citamos. Começando pelo Cardeal Rampolla. O Cardeal Rampolla vem sendo acusado de maçom há muito tempo. Alguns de seus acusadores aparentam não manter os justos limites da argumentação, como é o caso impressionante do padre tradicionalista Gregory Hesse, que afirmou seguramente que o Cardeal Rampolla é maçom com um incrível argumento onde ele diz, um argumento irrefutável por sinal, meu tio, Monsenhor Hesse, me falou. Parece seriamente uma piada de mau gosto. Eu poderia revidar dizendo que meu bisavô me contou o contrário. Bem, isso é claro, para entender a irrelevância de tal testemunho. Os rumores de que o Cardeal Rampolla seria maçom começaram no ano de 1929, levando em consideração que o cardeal morreu em 1913. Os principais argumentos da oposição, ignorando o meu tio me falou, do padre Hesse, estão focados em testemunhos isolados e no veto do imperador austríaco, que teria impedido a sua eleição como papa, no conclave que ao final de tudo elegeu São Pio X. Esse argumento é insustentável, mesmo por falta de motivação. Afinal, por que o imperador Francisco José I da Áustria, que nunca foi considerado o modelo de monarca católico anti-maçom, iria vetar um cardeal por suspeitar que ele fosse maçom? Mesmo grupo, no caso a maçonaria, que cercava a vida e influência do imperador. É mais fácil acreditar que o Cardeal Rampolla teria sido vetado pelo imperador por causa do seu caráter antimaçônico, uma vez que Rampolla, como secretário de Estado de Leão XIII, emitiu 41 documentos contra a maçonaria. Já os testemunhos tardios simplesmente não têm credibilidade ou confirmação dos próprios bispos que dizem acusar Rampolla. Cabe, portanto, aos acusadores provar sua credibilidade. Passemos então ao caso de São João XXIII. Sobre este assunto, eu já escrevi em nossa aba comunidade no YouTube, também em nosso Facebook, que também foi republicado em nosso Instagram. Bem, portanto, estarei deixando o texto abaixo e completando ele com outras informações importantes. Uma epidemia muito estranha é compartilhada entre os tradicionalistas e os maçons. Trata-se de acusar, custe o que custar, os papas de participantes da maçonaria. Acusam o Papa Francisco, São João Paulo II, São Paulo VI. O caso dele chega até a ser engraçado, pois eu me recordo de uma das supostas listas vazadas de maçons no clero que usam para acusar São Paulo VI, e na mesma lista o nome de Marcel Lefebvre também está presente. E claro, também acusam São João XXIII. Alguns chegam até mesmo a acusar o Beato Pio IX. Bom, para isso, buscam os mais obscuros artifícios, e em minha pesquisa, percebi a falta de fontes primárias nessa pseudo-argumentação. Usam de uma suposta oração maçônica completamente apócrifa, acompanhada de outra oração pelos judeus, igualmente apócrifa. Vocês podem verificar sobre o assunto nos seguintes links que eu vou estar deixando no nosso artigo. José Castellani, que foi iniciado na maçonaria, escreve sobre o assunto. Na época da publicação das orações, eu já era iniciado. Houve o maior oba-oba entre os maçons, como se aquilo fosse um enorme galardão. Mas o balde de água fria veio em 1967, quando se descobriu que as 3 orações eram apócrifas, ou seja, falsas, escritas por outra pessoa em nome do Papa, que já havia falecido em 1963, 3 anos antes da publicação. Isso foi provado, mas ainda habitou as publicações maçônicas por mais uns 4 anos, desaparecendo no início da década de 70. Lamento apenas que essa farsa tenha sido revivida há pouco por um grão-mestre do Grande Oriente Paulista, o qual influenciou um obreiro de São Paulo, fazendo com que este publicasse a patanha, no boletim oficial, sem qualquer pesquisa e sem procurar se inteirar na verdade dos fatos. Quando será que os maçons vão aprender a não acreditar em histórias da carochinha sem o mínimo de pesquisa? Bem, depois disso, ainda usam de fotos que teriam supostamente sido tiradas com maçons, onde dificilmente se vê uma fonte comprovando que realmente era o caso.
tentam até, no último esforço, conciliar os seus ensinamentos com a maçonaria. Francamente, isso é uma obsessão. Por ocasião da Concordata de Latrão, em 1929, o até então Giuseppe Roncalli, futuro São João 23, escreveu: "O Senhor seja louvado. Tudo que a maçonaria, isto é, o diabo, empreendeu durante 60 anos contra a Igreja e o Papa na Itália foi reduzido a nada." E o seu secretário, Luiz Capovilla, talvez uma das maiores, ou a maior, autoridade sobre a vida de São João 23, explica sobre o assunto. Ele explica no livro Juan 23, em El Recuerdo de su secretário Luiz Capovilla, na página 81. O Papa, sobre as felicitações que os maçons o davam, escreveu: "Agradeçam as corteses felicitações, mas não quero nenhum compromisso verbal com a maçonaria e similares." João 23 também escreveu uma nota manuscrita de 1962, com o título repetindo 2 vezes, em tinta vermelha e preta, as condenações papais contra a maçonaria. Do Dicionário de Apologética da Fé Católica, o Papa transcreveu as solenes condenações sobre este assunto proferidas por seus predecessores. Após isso, Capovilla é questionado se o Papa tinha intenções de entender a maçonaria e se tinha alguma intenção de reverter as censuras da Igreja à maçonaria, ao que ele responde: "Eu explico o significado disso com cautela. A cortesia, de João 23, nunca significou ceder. Reunir-se e discutir nunca será equivalente a compromissos e atenuações em relação às condenações da maçonaria como são hoje." Assim sendo, chegamos ao momento tão esperado, o caso de Monsenhor Bunini, acusado por todos os lados de ser um maçom deformador da liturgia da Igreja. Durante sua vida, ele tomou consciência dessas acusações, por isso escreveu ao Papa São Paulo VI. Abre aspas. "Nunca tive nenhum interesse pela maçonaria. Não sei o que é, o que faz, ou quais são seus propósitos. Vivo como religioso há 50 anos, como sacerdote há 40. Por 26, minha vida se limitou à escola, casa e escritório, e por 11, apenas em casa e no escritório. Nasci pobre e vivo pobre. Quem se interessar pode saber que durante 11 anos viajo de e para meu escritório de transporte público. Vivo na minha comunidade, em 2 quartos pequenos, que mal contêm o que para mim são as necessidades da vida." Isso é a carta de Annibale Bunini ao Papa Paulo VI, em 22 de outubro de 1975. E em sua obra, A Reforma Litúrgica, ele escreve, abre aspas, "Mas, para ele e seus colegas caluniadores de profissão, que triste que também um bispo, Marcel Lefebvre, se entregou a intrigas tão miseráveis contra um colega bispo, repito o que escrevi ao Papa em 1976. Não possuo nada neste mundo mais precioso do que a cruz peitoral. Se alguém é capaz de provar, honesta e objetivamente, um pingo de verdade do que eles afirmam, estou pronto para devolver a cruz peitoral." Fecha aspas. Ele diz isso, novamente, em seu livro A Reforma Litúrgica. Alguns tradicionalistas alegam, como prova contra o arcebispo Bunini, o suposto exílio que ele teria sofrido por parte do Papa Paulo VI. Em que consistiu o exílio? Simples. Em ser representante do Papa no Irã, o que na prática deveria ter sido como um argumento a favor da confiança que o Papa teria nele. Mas bom. A verdade é que faltam provas definitivas da parte dos tradicionalistas para alegar uma pertença de Monsenhor Bunini à maçonaria. E por fim, vamos tratar sobre os efeitos dessas acusações que os tradicionalistas fazem. Bem, depois de tudo que já vimos, acho conveniente fazer uma análise sobre a forma das acusações, pois podemos perceber um padrão muito claro. Elas sempre usam, em primeiro lugar, uma citação de um livro obscuro, em segundo lugar, uma teoria baseada em presunção, e em terceiro lugar, um testemunho duvidoso. É com base nesses princípios que nós vamos inverter o jogo e mostrar que, ao argumentar de forma tão porca, os tradicionalistas também poderiam tornar Marcel Lefebvre, falecido bispo tradicionalista, um maçom evidente. Mas antes de começar a análise, acho que cabe deixar claro que algumas pessoas acusam, de forma mais justa, o bispo Lefebvre de ensinar doutrinas maçônicas, não necessariamente de ser maçom, como é o caso de John Salza, que frequentou capelas da FSSPX durante anos e teve seu livro, True or False Pope, divulgado pelo clero da SPX, mas que recentemente abandonou a seita e abraçou a comunhão com Roma. Não estamos aqui para julgar até onde a conversão dele foi legítima, essa não é a questão, mas ele escreve em um de seus artigos, abre aspas, "Com efeito, é a FSSPX e não o Concílio Vaticano II que rejeita o ensinamento de Pio XII sobre de onde vem a jurisdição, abre aspas, o poder de jurisdição vem do Sumo Pontífice para os bispos, fecha aspas.
É em favor da doutrina maçônica, condenada pelo Papa Leão XIII, que o povo autoriza os bispos a agir porque o povo tem direito aos sacramentos. Sabendo que não tinha uma missão jurídica exigida pela lei divina, Lefebvre abraçou plenamente essa doutrina maçônica ao afirmar que o bispo recém-consagrado, abre aspas, não tem outra base de jurisdição senão aquela que vem do pedido dos sacerdotes e dos fiéis para cuidar de suas almas, as de seus filhos, e que lhe pediram para aceitar o episcopado. Fecha aspas. A fonte para essa citação de Lefebvre vai estar no nosso artigo. Incrivelmente, Lefebvre também disse, abre aspas, como a jurisdição do bispo não é territorial, mas pessoal, e tem como fonte o dever dos fiéis de salvar suas almas, se um grupo de fiéis na diocese convida o bispo a ter um sacerdote, esse grupo dá por isso mesmo autoridade para o bispo para zelar pela transmissão da fé e da graça neste grupo, por intermédio do padre que ele enviou. A fonte também para a citação vai estar lá. E o bispo Tissier, sagrado por Lefebvre, repetiu publicamente este erro flagrante de Lefebvre ao afirmar que a jurisdição da sociedade vem do povo. Diz Tissier, abre aspas, na medida em que você não se recusa a receber de seus sacerdotes o ministério que eles têm o direito de exercer para o seu bem, ou seja, para o bem da igreja, que a fonte da jurisdição que você de certa forma lhes der poderão ser exercidos frutuosamente. Fecha aspas, e a fonte, novamente, para essa citação de Tissier vai estar lá. Bem, feito isso, vamos apresentar finalmente como a forma tradicionalista de argumentar pode se voltar contra eles. Primeiramente, uma citação de um livro obscuro. O livro Holy Blood, Holy Grail, que acusa São João XXIII de ser grão-mestre na instituição maçônica do Priorado de Sião, acusa em suas páginas 211, 214 e 224 o bispo Lefebvre de ser maçom, membro do mesmo Priorado de Sião. Lembrando, este livro é completamente obscuro e defende teses horríveis, como a de que Nosso Senhor teria uma descendência biológica. Apenas estamos usando para exemplificar o absurdo da argumentação tradicionalista. Então, não estamos nem dizendo que o livro está certo de alguma forma, nem que ele é uma fonte confiável. Bom, segundo ponto. Uma teoria baseada em presunção. Ora, quanto a isso, o fato de que Lefebvre optou por estabelecer a sede da FSSPX na vila de Éconne, que fica a uma curta distância da vila de Sion, onde está a sede do Priorado de Sion, seria mera coincidência? Além disso, a FSSPX chama suas capelas de priorados, termo mais apropriado para ordens de cavalaria e que é usado pelo Priorado de Sião. Em terceiro lugar, um testemunho duvidoso. Christopher Sparks testemunha em 29 de janeiro de 1997 que quando era seminarista da FSSPX, um ocorrido na quinta semana após a Páscoa, no ano de 1972, o surpreendeu. Eis o que ele escreve. Houve uma procissão através de Éconne e Sion. Partindo do seminário, uma banda maçônica formada na frente liderou toda a procissão. Muito perturbador. Eu estava em procissão, muito desconfortável. Nunca ouvi falar de tal coisa. Mais tarde, de volta aos Estados Unidos, na TV, vi outras procissões europeias lideradas por bandas. Por quê? Por que uma banda? Tocando música de banda? Por quê? As procissões são lideradas pelo crucifixo, não por uma banda de 15 membros. De qualquer forma, eu perguntei às pessoas na procissão, o que está acontecendo aqui? Todos disseram que é a banda maçônica de Sion. Lefebvre é maçom. Tudo bem. Fecha aspas. Feito isso, já temos uma teoria sedevacantista perfeita. Obviamente, não defendemos essa barbaridade. Apenas estou usando para exemplificar a incompetência desses argumentos, tão simplórios e maleáveis. É tão verdade que as teorias tradicionalistas se comportam assim que eu tirei essas fontes sobre Lefebvre de sites tradicionalistas que confiam ou suspendem juízo sobre o assunto. Bem, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a participarem de um evento que estou fazendo aqui no canal, respondendo alguns e-mails, né? Eu vou fazer quando chegarem alguns e-mails suficientes, você pode fazer a pergunta que bem desejar.
Pode tanto perguntar quanto você pode contar uma história, não importa. Vai ser mais um vídeo descontraído, só lendo o que vocês têm a falar. Se quiser fazer alguma crítica, sei lá, se você for um tradicionalista e quiser falar algo sobre algum assunto, tirar alguma satisfação, você pode ficar à vontade. Só peço que não exagerem. Pode usar links, mas peço que não exagere. Tipo, a pessoa chega lá e mandar um e-mail inteiro só postando vários links de vários sites diferentes. Aí é complicado. Então, vocês podem mandar pelo nosso e-mail do apostolado, apostoladoquinate@gmail.com, que está inclusive na nossa biografia, no nosso canal no YouTube. Vocês podem ver lá, né, o nosso sobre, lá no nosso canal. E podem enviar o e-mail que quiserem para poder participar. Fiquem com Deus e até outro momento.